Com o correr dos dias, refletira muito sobre tudo o que ocorrera. Seu proceder levara a prima a cometer a loucura de se entregar um qualquer, atrair seu noivo, e engravidar, colocando a própria felicidade a perder para sempre. A consciência de Julieta estava realmente pesada. Nunca imaginara que Francisca soubesse do ocorrido nem que adotasse conduta tão escandalosa. Pela primeira vez na vida, a moça refletia sobre as consequências de seus atos, de suas artimanhas e intrigas. Não se sentia poderosa, mas baixa, feia. Foi com esse estado de espírito que ela abriu mansamente a porta do quarto da prima. Desejava pedir desculpas e tentar reconstruir a amizade de ambas. Ao entrar no aposento, viu Francisca arrumando os próprios pertences, com ar de infinita tristeza. Lágrimas rolavam pelas faces da futura mãe. Ela estava simplesmente vestida e empacotava suas coisas em estado de visível desolação. Julieta sentiu uma dolorosa pontada no coração. Ela fizera aquilo com a prima. Por conta de seu egoísmo, causara a desgraça de alguém a quem amava. Também começou a chorar. Falou com voz trêmula. Prima. Francisca voltou o rosto e viu Julieta chorando. O que quer? Veio fingir que se importa comigo após tomar meu noivo e destruir minha vida. Querida, eu sei que você tem razão. Infelizmente, para nós duas, eu me apaixonei por Antônio. Mas nunca imaginei que viesse a saber disso do modo como soube. Nem que perdesse a razão a ponto de se entregar a um desconhecido. Sim, eu tenho razão. Nunca imaginei que você pudesse me trair. Perdoe-me. Talvez eu a perdoasse se você tivesse assumido o que fez para meus tios. Eles acham que sou uma louca, uma pervertida. Que imaginei coisas e usei a primeira desculpa que encontrei para tomar um amante. Perdoe-me. Minha vida está destruída. Você e Antônio a destruíram. Desculpe, querida. Sei que está brava por justo motivo. Mas nós tivemos o azar de nos apaixonarmos. E jamais poderíamos imaginar que você se entregaria a alguém como Joaquim. Não será isso que realmente arruinou sua vida. Eu sou culpada, mas talvez não por tudo. Francisca começou a soluçar e a falar com voz entrecortada. Eu vou ter um filho bastardo. Serei forçada a tomar o véu, e meu filho crescerá longe de mim, de meus cuidados. Ele será muito infeliz. Viverá a mesma insegurança que eu, sem uma família de verdade. Francisca, eu sei que errei e entendo que não confia em mim. Acredite. Estou arrependida. Não posso controlar o que sinto por Antônio, mas poderia ter sido mais digna, mais contida. Deveria ter renunciado a meu sentimento, a bem de sua felicidade. Mas eu lhe prometo. Velarei por seu filho e o levarei para vê-la tantas vezes quantas puder. Quando me casar, tomá-lo-ei sob minha proteção. Não quero isso. Eu quero criar o meu filho. Se quer meu perdão, faça com que seus pais desistam dessa história de convento. Convença-os a deixarem que eu viva com meu filho em qualquer uma de suas propriedades. Serei uma serva, uma arrendatária, uma trabalhadora braçal. Qualquer coisa, desde que meu filho permaneça junto a mim. Julieta pensou um pouco e tomou a decisão. Irei tentar, com todas as minhas forças. Meus pais nunca me negaram nada. Haverei de conseguir. Capítulo 31. Queda e renovação. Julieta de fato tinha a intenção de remediar o mal que causara. Porém, encontrou fortes obstáculos na tentativa de mudar o rumo dos acontecimentos. Os marqueses foram irredutíveis. Estavam convencidos de que aquele era o único modo de salvar a honra de Francisca e de toda a família. E não estavam dispostos a mudar seus planos. Julieta tentou convencer a mãe em privado, contando-lhe sua culpa,
seu envolvimento com Antônio. A senhora ficou imensamente surpreendida e admoestou a filha com severidade. Fê-la prometer que não falaria aquilo para mais ninguém, mas permaneceu negando o pedido. Via na confissão da filha um motivo a mais para punir com rigor a leviandade de Francisca. As moças da família mostravam demasiada liberdade de costumes. Se sua sobrinha se saísse bem da empreitada, o que o Julieta não se animaria a fazer? Isso sem falar nas outras jovens da família, que poderiam saber do ocorrido. Não, ela não podia correr semelhante risco, de permitir que os costumes familiares desandassem. Foi chorando que Julieta se apresentou novamente nos aposentos da prima, que a esperava sentada na cama, com ansiedade estampada no rosto. Elas trocaram um olhar que disse tudo. Instintivamente, abraçaram-se soluçando. Desculpe, Francisca. Eu tentei de verdade, mas não consegui. Mamãe está irredutível. Contei-lhe toda a verdade, admiti minha culpa. Após sua partida, serei severamente castigada. Isso foi tudo o que consegui. A emoção era intensa, e Francisca percebeu a dor sincera da prima e teve piedade dela. Julieta, eu sei que você fez o que pôde. Creio que nunca quis me fazer mal. Acho que somos meio fracas e tolas em assuntos românticos. Ambas procedemos mal. Eu a perdoo. Ah, querida, grata, muito grata. Se você soubesse como estou arrependida. Eu lamento do fundo de meu coração ter sido a causa de sua desgraça. Promete mesmo que cuidará de meu filho, seja menino ou menina? Que nunca deixará que Joaquim chegue perto dele. Que o amparará como se fosse seu filho. Sim, eu prometo. Cuidarei dele com toda a minha alma. E sempre o levarei para vê-la. Pouco tempo depois, os sisudos marqueses, com ar de extrema gravidade, despediam-se de Francisca, que chorava muito, no que era imitada por Julieta. A jovem seguia acompanhada de alguns criados de extrema confiança dos marqueses, que permaneceriam com ela até que desse a luz, na cidade em que ficava o convento. Quando o período do nascimento da criança estivesse próximo, a marquesa iria para lá, a fim de tomar todas as providências necessárias. Ao ver a prima acenando pela janela da carruagem, com o rosto vermelho de chorar, Julieta tinha a alma opressa como jamais pensara que fosse possível. Ela ainda não sabia, mas se tratava do ponto inicial de sua definitiva renovação espiritual. Era um momento crucial aquele, em sua jornada de espírito milenar. Sua caminhada de renovação e reparação estava em vias de iniciar. Francisca foi levada até Nantes e instalada em uma residência elegante e confortável, mas mantida praticamente como prisioneira até o nascimento de seu filho. Um mês antes de a criança vir ao mundo, a Marquesa Luísa foi para junto de sua sobrinha. A indignação por todo o ocorrido já havia passado, mas ela persistia inflexível em sua ideia de que a jovem servisse de exemplo. Conversou longamente com Francisca. Em certa medida acertou-se com ela, tentando convencê-la de que aquele era o melhor destino. Fez a gestante pensar em sua alma imortal, em como era importante que se penitenciasse por colocar um bastardo no mundo. Após verificar que não tinha como evitar seu destino, a moça tentava se conformar com ele. A ideia de abandonar seu filho a abalava profundamente. Mas a marquesa convencera de que, sem ela, a criança teria um destino muito mais brilhante. Sabia que Julieta pretendia velar pelo filho de Francisca, inclusive levá-lo junto com ela, quando se casasse. Já se a criança ficasse próxima à mãe, seria impossível que recebesse qualquer tratamento especial sem despertar suspeitas por parte da família. Foi em uma manhã de inverno que Luiz, filho de Francisca e Joaquim, veio ao mundo. Era um belo garoto, com fortes pulmões, que fez a casa vibrar com sua chegada ao mundo.
A pobre Francisca abraçava loucamente seu pequeno, sabendo que em breve seria separada dele. E foi realmente o que aconteceu. Tão logo a criança esteve em condições de viajar, a marquesa, que já havia acertado tudo com a superiora do convento da cidade, providenciou a entrada de uma abatida francisca no local. A marquesa, após se despedir da sobrinha, com o coração despedaçado pela tristeza da jovem, seguiu viagem com seu sobrinho neto para uma das propriedades menores da família. Uma ama de leite agora acompanhava a comitiva. Juntamente com uma das criadas, que passaria por viúva recente mãe da criança, iria quedar-se na propriedade. Quanto a Francisca, começou para ela um período de desolação. Sentia a falta do filho, de Antônio e de Julieta. Também amava seus tios, mas guardava deles um profundo ressentimento pelo modo duro como haviam tratado, impedindo-a de criar seu filho. Não era a primeira nem seria a última mulher a colocar um bastardo no mundo, pensava. Também não era uma mulher importante, uma princesa, para que se ocupassem tanto com sua vida. Se surgisse algum boato, não passaria disso. Um boato. A jovem se consolava confiando na promessa de Julieta de que levaria seu filho para vê-la. Mas quando seria isso? Os meses passavam e nada de a prima aparecer. Julieta, de seu lado, após o afastamento da prima, ficou realmente enferma. Sem necessidade alguma de fingir ou qualquer propósito de chamar a atenção dos parentes, foi tomada de uma intensa febre e de um grande abatimento moral. Por inúmeras semanas, permaneceu acamada, sem interesse por nada. Nesse período, refletiu sobre sua vida, as pequenas mentiras que sempre contara, as intrigas que costumava semear a título de diversão, o modo como sua falta de compostura afetara de forma trágica a vida de sua prima, a quem descobria amar mais do que pensava. Quando finalmente se levantou da cama, estava decidida a ser uma pessoa muito melhor. Surpreendeu a mãe ao lembrá-la de que precisava ser castigada pelo que fizera. Querida, que ideia! Você já sofreu muito com a sua doença. Não vejo necessidade alguma de puni-la mais. Mamãe, eu mereço, pois cometi um erro grave. Então, vá à igreja, confesse-se e cumpra a penitência que o padre lhe prescrever. Tem razão, eu farei isso. Mas também gostaria de passar um tempo cuidando de tarefas simples, a título de penitência. Se possível, quero adiar minha apresentação aos soberanos. Preciso de um tempo para pensar na vida. E não gostaria de encontrar Antônio agora, sem refletir bastante. Confesso que fico surpresa com essa ideia. Como esteve muito tempo enferma, o adiamento de sua apresentação por mais algum tempo não haverá de ser um problema. Basta não anunciarmos que melhorou. Quanto a Antônio, sei que permanece na Espanha, por ordem do rei. Ignoro quando voltará. Tão logo recuperou as forças, Julieta surpreendeu os pais por permanecer praticamente o dia todo junto aos criados. Com uma postura bastante diferente, observava-os em sua rotina, ajudava-os. Aprendeu a cozinhar, a fazer faxina, não se furtando às atividades mais simples. Entre a criadagem, não deixou de ser motivo de escândalo e especulação motivo daquela mudança tão repentina da menina em que sempre fora tão refinada. Entretanto, ela mostrava uma suavidade e uma humildade realmente tocantes, de modo que sua presença sempre era bem-vinda. Em especial, Julieta sentiu afinidade com uma das criadas que costumava cuidar de todos os que ficavam doentes. Tratava-se de Maria de Lourdes, que mais tarde viria a reencarnar como Ana, a cigana curandeira. Com ela, Julieta descobriu o prazer de cuidar dos enfermos, de minorar as dores alheias. Passou a velar pelos criados que adoeciam, a conversar com eles, entretê-los com leituras. A tudo aquilo os pais assistiam espantados.
Não demorou para se desgostarem da nova propensão da filha. Só faltava que sua única herdeira resolvesse virar freira. Tentaram desestimulá-la e a pressionaram para que se preparasse para ser apresentada às suas majestades. A jovem contemporizou e chegou a um acordo com os pais. Frequentaria a corte, mas continuaria a cuidar dos criados enfermos. Aceitava afastar-se das demais atividades, como limpeza, mas descobrirá amar a arte de aliviar dores. Os marqueses consideraram a coisa um tanto exótica, mas amavam demais sua única filha para se oporem a algo que reputavam uma fantasia um tanto infantil. Assim, iniciou-se para Julieta uma rotina um tanto singular. Brilhava na corte, por sua beleza, sua fortuna, seus adornos e seu nome ilustre, ao tempo em que cuidava dos criados doentes e acompanhava com carinho sua recuperação. Convenceu os pais a lhe concederem um presente inusitado. Aulas com um jovem médico. Em tais aulas, Maria de Lourdes, já uma anciã, era sua acompanhante. Por sua cultura e inteligência diferenciadas, Julieta aprendia mais do que a criada, mas era juntamente com ela que aplicava os novos conhecimentos. Ambas se rejubilavam com o resultado dos tratamentos que propiciavam. Julieta começou a visitar boticas, a comprar e a estocar medicamentos. Tinha nos cuidados com os doentes e em seus frascos de medicamentos maiores motivos de alegria do que com as festas na corte, suas ricas vestimentas e maravilhosas joias. Não faltaram propostas de casamento, mas ela dizia que preferia esperar um pouco para se casar. Que tinha a esperança de encontrar alguém a quem amasse profundamente. Como seu comportamento era primoroso, os pais esqueceram o projeto de casá-la logo. Parecia pouco provável que repetisse a experiência infeliz de Francisca. Quando fazia em torno de um ano da entrada de Francisca no convento, Julieta convenceu os pais a deixá-la visitar a prima, levando consigo o pequeno Luís. Julieta não esquecera Antônio de modo algum e esperava que ele retornasse à corte para retomarem o romance, após passarem alguns meses de se tornar público que ele rompera seu noivado. Francisca tinha razão sobre sua pouca importância, pois a versão de que voltara a morar na província enquanto o noivo estava fora do país não fora questionada por ninguém. Sua ausência não era notada. Algum tempo depois, Julieta, que viajara com uma dama de companhia e vários valetes para garantir sua segurança, chegava a Nantes. Como combinado, Luís já estava na cidade, instalado em uma bela residência, juntamente com a moça que passava por sua mãe e alguns outros criados. Julieta deleitou-se com a beleza e a graça do menino. A gravidez inesperada de Francisca, que fora para esta um autêntico desastre, resultara naquela preciosidade. Uma criança bela e risonha, que faria a alegria de qualquer lar. Talvez, quando se casasse com Antônio, chegasse a adotá-la. Seria o melhor desfecho possível. Caso seu futuro marido não concordasse, ainda assim teria aquele garoto sempre junto a ela. Isso estava decidido. No dia seguinte, Francisca estava cumprindo seus deveres quando foi avisada de que era aguardada no parlatório. Sua prima Julieta desejava vê-la. O coração da jovem freira batia descompassado enquanto se dirigia ao local. Quando nele chegou, estava tremendo. Vislumbrou Julieta com um belo menino em seu colo, ambos sorridentes. Foram dias de deleites que Julieta viveu, enquanto permanecera em Nantes, juntamente com Luís e Francisca. A freira conseguiu autorização para passar as tardes com seus parentes. Ela se encantava com a graça infantil de seu filho e brincava com ele sem se cansar. As primas tocaram apenas levemente na figura de Antônio, quanto à sua permanência no exterior. Não queriam se agastar e entristecer naquele período que lhes parecia tão precioso. Ambas cuidavam daquele pequeno ser, trocavam confidências, lembravam eventos de sua juventude. Apenas à noite, quando estavam sozinhas, cada qual em seu aposento,
é que os fantasmas de pensamentos e sentimentos inoportunos vinham rondá-las. Julieta se sentia culpada pela situação da prima, presa para sempre em um convento, afastada de seu filho. Já Francisca chorava ao pensar que em breve seria separada novamente de seu filho. Também se torturava ao imaginar que Julieta naturalmente se casaria com Antônio, seu grande amor, e levaria seu pequeno Luiz para morar com ela. Mas tentava se conformar com a ideia de que esse destino era melhor para o pequeno do que o de bastardo de uma camponesa, de uma lavadeira ou algo assim, o que ocorreria se tentasse se rebelar contra as deliberações de seus tios. Sem apoio algum, o que poderia fazer? Restava conformar-se com o destino que preparara para si própria quando se entregara loucamente a um homem a quem não amava. Os dias da visita passaram rápido. Julieta fez questão de acompanhar o pequeno Luiz para a propriedade da família em que ele vivia. Sabia que não poderia passar muito tempo lá, mas a ideia de se afastar do menino a angustiava sobremaneira. Ela verificou que o rapazinho estava bem instalado, o melhor que se podia providenciar sem despertar suspeitas junto à criadagem e aos pequenos nobres provincianos. A história contada é que a mãe de Luiz fora casada com um homem de confiança do Marquês Felipe, que prometera ao finado, em seus derradeiros momentos, que cuidaria da pequena família dele. Assim, não causava estranheza que o menino estivesse bem instalado e fosse levado para visitar os marqueses, como se presumira de sua ausência, e mesmo de que a herdeira dos senhores das terras o acompanhasse em seu retorno. Julieta ficou alguns dias no local e logo teve de retornar para Paris. Ao estreitar o menino nos braços, antes de subir na carruagem, teve a penosa sensação de que era a última vez que o via. A custo conteve as lágrimas, que derramou em abundância tão logo se viu dentro da carruagem, apenas com sua dama de companhia. Chorou nos braços da senhora Miguelina, aquela que a acompanhara na infância, desde os primeiros passos, que sabia de tudo o que ocorrera e amava muito. Como explicar que temia não mais ver o pequeno, a quem se apegara tanto? Ela não tinha condições de saber, mas se tratava de um integrante de sua família espiritual, pelo qual tinha grande afeição e que mais tarde renasceria como Mateus, o menino enfermo. Em Paris, Julieta se esforçou para esquecer sua apreensão pelo garotinho, dedicando-se aos estudos de práticas médicas e ao cuidado dos doentes, juntamente com Maria de Lourdes. Nesse ponto da narrativa, convém esclarecer sobre o destino de Joaquim e Ana, os primos que participaram de forma ativa para que a desgraça atingisse a vida de Francisca. O Marquês Felipe de P não teve dificuldade em obter do rei a proscrição dos dois. O conceituado nobre contou ao soberano tudo o que havia ocorrido e pediu-lhe que os dois fossem banidos da corte, a fim de evitar que espalhassem boatos sobre sua família ou continuassem a prejudicar outras pessoas de bem. Quando se apresentaram em Versalhes na primeira oportunidade, juntamente com as famílias nobres a cujas casas pertenciam, na qualidade de acompanhantes e protegidos, ambos foram avisados de que estavam proibidos de ali permanecer. Um nobre altamente colocado junto ao soberano informou-os e a seus protetores de que os dois primos falidos, embora sua origem ilustre, não eram bem vistos por sua majestade. Que era desejo deste que ambos se retirassem para a província. Estava subentendido que quem os auxiliasse a contrariar o desejo real corria o risco de cair em desgraça. Bastou isso para que Ana e Joaquim perdessem todo o apoio de que dispunham. Sabedores de que Antônio e Francisca haviam se afastado da corte, um para o exterior e outra para a província, entenderam de onde vinha o golpe. Mas o que poderiam fazer contra uma ordem real ou mesmo contra o poderoso e influente Marquês de P? Cientes de que haviam mexido com quem não deviam, nem por isso guardaram menos rancor de todos os envolvidos. Foi com o coração pesado de mágoa que se encaminharam para o pobre castelo da família, onde foram mal recebidos. Afinal, durante todo o tempo em que estiveram em Paris, haviam demonstrado intenso desprezo pela parentela provinciana. Audiolivro realizado pelo canal
Suryashanti Audiobook. Contudo, eram da família, de modo que encontraram abrigo. Eram mais bocas para alimentarem uma situação de grave pobreza. Os dois acabaram se casando, pois Ana engravidou. Viveram pelo resto de seus dias ressentidos pelo que lhes ocorrera. Com o tempo, passaram a aplicar pequenos golpes pelas redondezas e a roubar as propriedades vizinhas, à noite disfarçados. Isso com a finalidade de viver com mais conforto sem precisarem se rebaixar, segundo sua concepção da vida, a trabalhar como camponeses. A apreensão de Julieta em relação a Luís mostrou-se certeira. Alguns meses após a visita da jovem à sua prima Francisca, ela recebeu a notícia de que o infante falecera em decorrência de uma gripe que se complicara. Tomada de intensa dor, ela quis ir pessoalmente dar a notícia a Francisca, mas seus pais não permitiram. Era época de grandes bailes e recepções em Versalhes e ela acabava de ser nomeada a donzela de honor da rainha. Seria de todo inoportuno que se afastasse da corte naquele momento. Quando Francisca recebeu a notícia do falecimento de seu filho, experimentou uma dor infinita, que a prostrou no leito por vários dias. Estava naquela situação quando um novo confessor se apresentou no convento. Tratava-se do padre Ambrósio, o qual guardava alguma semelhança com Antônio nas feições e na voz. Era originário da mesma região que o antigo noivo de Francisca, de modo que falava com o mesmo sotaque e no mesmo ritmo. O padre em questão era leviano e ficou encantado com a beleza de Francisca, embora naquela oportunidade do encontro ela estivesse bastante abatida. Ambrósio ouviu a jovem em confissão, soube de todo o seu passado e identificou nela algumas fragilidades que poderia explorar. Com o correr dos meses, sentindo-se imensamente só e infeliz, Francisca foi se deixando cativar pelo sacerdote e, revoltada com Deus e com todos, a ele se entregou. Ao cabo de algum tempo, descobriu horrorizada que estava novamente grávida. Foi aí que a jovem se deu conta da loucura que novamente cometera, ao entregar-se à luxúria. Contou ao padre que ambos teriam um filho, esperançosa de que ele decidisse fugir com ela. Ambrósio, contudo, afirmou que ela é que deveria arrumar alguma solução para o problema. Inclusive colocou em dúvida a paternidade da criança, afirmando que vários serviçais homens tinham acesso ao ambiente santo. Enojada ao ouvir semelhante insinuação e se sentindo traída e abandonada mais uma vez, Francisca cessou de ter contato com o padre. Triste, desesperada, esquecida de Deus, ela decidiu dar cabo à própria vida. Enforcou-se no próprio ambiente do convento, para o horror das freiras. Inclusive porque, após sua morte, a gravidez foi facilmente identificada. A Marquesa Luísa foi chamada pela Madre Superiora do convento e cientificada de tudo o que ocorrera. A senhora, extremamente chocada, sentiu a consciência pesar ao saber do triste destino da sobrinha. Quanto a Julieta, ao saber o que se dera, sentiu fenecer em suas forças, ao tempo em que experimentava uma grave crise emocional. Capítulo 32. Em memória de Francisca. As desgraças na vida de Julieta não pararam por aí. Ao contrário, estavam apenas começando. Antônio, que fora enviado pelo rei em missão junto à corte espanhola, estava desgostoso com a situação. Orgulhoso, indignava-se pela traição que sofrera, com sua noiva entregando-se a outro homem. Ele refletia que o seu romance com Julieta fora menos grave, pois se dera nos limites do decoro. Achava que saíra perdendo de todos os lados, pois terminara longe das duas e de sua pátria. Não pudera conversar com Julieta, a sós e calmamente, após a revelação feita por Francisca. Como o flerte entre os dois era segredo, não se aventurava a trocar missivas com a moça. Afinal, a criadagem sempre apreciava comentar sobre a vida íntima de seus patrões. Não demoraria para que o Marquês Felipe viesse a saber que fora enganado por ele e por sua filha.
Assim, só lhe restava esperar que Julieta estivesse se guardando para ele. Entretanto, o próprio Antônio não se guardava para ninguém. Desgostoso com sua situação de desterrado, entregou-se sem medidas a seu vício do deboche, que cultivava desde a adolescência. Contudo, ele mediu mal as consequências de seus atos. A corte espanhola era mais severa do que a francesa em relação a aventuras galantes. O belo Antônio começou a ter encontros com várias mulheres, casadas e solteiras, até que um marido traído, que retornava de uma viagem antes do previsto, apanhou-o dormindo em sua cama. O jovem nem soube direito a causa de sua morte, pois o fidalgo espanhol, exímio espadachim, feriu-o mortalmente no pescoço, em um golpe de fúria, antes de abater a esposa adúltera do mesmo modo. Antônio segurava a garganta dolorosa e sangrenta e observava tudo perplexo, parecendo-lhe que aquilo era uma comédia. Era ridículo morrer assim, longe de sua pátria, longe de Julieta. A causa da morte foi camuflada, pois não seria bom para as relações entre os dois países que um embaixador do rei da França fosse assassinado por um cortesão do rei da Espanha. Assim, inventou-se que ele fora morto por ladrões, a cuja investida tentara resistir. A dor de Julieta ao saber do ocorrido foi imensa. Não lhe restava qualquer consolo. A jovem, que já estava mal com o falecimento de Luís e de Francisca, caiu de cama, em profunda prostração, sem querer se alimentar. Os marqueses, embora preocupados com filha, tinham suas obrigações em Versalhes e não podiam ficar afastados do palácio. Já era bastante ruim que a própria filha estivesse falhando em seus deveres de donzela de honor da rainha. Sempre que possível, os pais vinham a Paris para tentar infundir ânimo à filha, que era cuidada por médicos de renome pela criada Maria de Lourdes. Nesse afã, faziam constantes viagens de carruagem entre Paris e Versalhes. Em uma dessas viagens, que começara com a previsão de que chegassem à capital do reino no final da tarde, uma das rodas da carruagem quebrou-se e, em decorrência, houve significativo atraso. Tratava-se de uma rica, vistosa e brazonada viatura, que chamava a atenção. Foi com preocupação que os criados viram a noite cair, enquanto rodavam em direção a Paris, passando por locais ermos. Como a previsão era de viajar durante o dia, não fora providenciada a maior segurança. Em determinado trecho da estrada, havia um galho de árvore bloqueando a passagem, o que era péssimo sinal naquela noite sem luar, em um local isolado e afastado. Tão logo a carruagem parou, o marquês colocou a cabeça para fora da portinhola, para ver de que se tratava. Imediatamente, deu de cara com vários homens mascarados. O nobre tentou apanhar a pistola com a qual viajava, mas os assaltantes viram o gesto e o que parecia ser o chefe deles atirou no marquês Felipe em pleno rosto. Assustada, a marquesa Luísa viu seu marido cair sangrando e agonizando dentro da carruagem, enquanto a balbúrdia tomava conta do pequeno grupo de criados. As ricas joias dos marqueses foram rapidamente colhidas pelos mascarados. Um deles pareceu encantar-se com a figura da assustada Luísa. Ao perceber que o grupo pretendia levá-la para longe de seus criados, a dama apanhou a pistola de seu marido e, com a mão tremendo, fez mira no peito do chefe do bando. Ocorre que a marquesa não era hábil no manejo de armas e estava em um estado moral terrível. Antes que pudesse apertar o gatilho, foi ela alvejada em pleno peito. Com os dois nobres mortos, o bando decidiu que era melhor dar cabo de todos os criados. Evidentemente, tratava-se de integrantes da alta nobreza, talvez influentes demais. Era melhor que não houvesse testemunhas do ocorrido. Ao ser cientificada do triste destino de seus pais, Julieta se sentiu severamente punida por Deus por sua leviandade com Antônio, seu pecado para com Francisca, suas pequenas mentiras. Foi uma desnorteada órfã que presidiu ao velório e ao enterro dos marqueses. Após as formalidades de praxe,
ela fez saber à soberana que se retirava para as terras ancestrais de sua família, arrasada pela dor de seguidas tragédias. Rogando inúmeras escusas, pediu dispensa de seu cargo de honra, no que foi atendida. A mansão de Paris ficou com o mínimo indispensável de criados, enquanto os demais acompanhavam Julieta rumo ao castelo da família. A partir de determinado momento, ela não chorava mais. Temia enlouquecer de dor e culpa por tudo o que ocorrera. A jovem estava irreconhecível em sua magreza, com as vestes negras que pareciam dançar em torno de seu corpo, quando finalmente chegou ao local em que nascera e vivera uma infância de sonho. No feudo ancestral de sua família, Julieta entrou em completo isolamento e seu estado de melancolia aprofundou-se perigosamente. Ela não recebia nem fazia visitas. Recolheu-se a seu quarto, de cuja cama não saía. Tomava apenas caldos e chás que Maria de Lourdes fazia para ela. Presa de grande remorso e de profunda dor, a jovem fenecia a olhos vistos, para desespero de todos os criados. Certa noite, em doloroso processo de rememoração de seus equívocos, dores e perdas, ela estava prostrada, insone, em plena madrugada. Não admitia mais que as janelas do aposento fossem abertas. Assim, incomodou-se profundamente quando o local pareceu iluminar-se. Irritada, imaginou que alguma criada havia vindo ver como ela estava e portava um candelabro. Esperou que a criatura inconveniente, que iluminava seu quarto em plena madrugada, fosse embora, mas tal não se dava. Desgostosa, Julieta verificou algo espantada que a luz parecia ter forma humana, à semelhança de uma figura de mulher. Por mais que apertasse os olhos, não conseguia deixar de perceber aquele estranho fenômeno. Ela abriu os olhos e fixou-os na figura resplandecente que invadira seu aposento. Era mesmo uma luz em forma de mulher. Assustada, Julieta se recostou na cama e abraçou as pernas, tomada de imenso terror. Quis gritar, mas não tinha forças. Nisso, a figura de que a jovem não conseguia despregar os olhos foi se adensando, suas formas e feições pareceram delinear-se. Era uma belíssima mulher, que se afigurava estranhamente grandiosa. Luzes circulavam à sua volta, em um lindo espetáculo. A figura luminosa aproximou-se da cama, deslizando, e Julieta gemeu de pavor, temerosa daquilo que lhe parecia um evento místico, religioso, fora da ordem natural das coisas. A magnífica senhora falou. Querida Julieta, vim salvá-la de você mesma. Virgem Maria, falou a jovem, com voz trêmula. Não, querida. Não sou a senhora santa. Sou antes sua amiga, alguém que a ama profundamente e acompanha sua jornada espiritual há séculos. Senhora, creio que estou delirando. Sou jovem, não tenho mais jornada de séculos. Não sou um ser sobrenatural, uma fada ou algo assim. Julieta, em sua atual existência você é muito jovem. Mas já viveu incontáveis vezes na Terra. Está apenas em mais uma experiência. Já vivi muitas vezes. Sim. E isso não lhe deve causar espanto, cristã que é. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Assim, é preciso nascer e renascer tantas vezes quantas forem necessárias até que nos tornemos sábios e bondosos. Senhora, eu sou uma perdida. Ao falar aquilo em tom dramático, Julieta pôs-se a soluçar. Contudo, a benfeitora espiritual rapidamente a chamou à razão, com voz plena de uma estranha autoridade. Chega de falar e fazer bobagens, menina. Preste atenção em mim. Eletrizada, a jovem cessou seu ataque dramático, tão a seu gosto, e olhou aquela mulher singular, misto de sol, de céu e de ser humano. Sou seu guia espiritual. Chamo-me Emerenciana. Sou o que comumente se chama por anjo da guarda,
embora esteja longe da condição angélica. Há muitas vidas a acompanham e sei tudo o que você fez e viveu, nesta e em outras existências. Por séculos, perdeu-se em intrigas e leviandades das mais variadas ordens. Antes de renascer como Julieta, tomou severas resoluções, que convém colocar em prática. Se continuar a remorder-se com erros e dores, morrerá sem ter feito nada daquilo a que se propôs. Já exerceu influência deletéria ou participou de equívocos cometidos por incontáveis criaturas. Seus pais, Francisca, Joaquim, Ana, Maria de Lourdes e Antônio são apenas algumas daquelas com as quais não soube conviver com dignidade. Renasceu com o propósito de renunciar ao amor de Antônio em favor de sua prima, para aprender a ceder, a calar e a servir. Rica, bela, inteligente, deve movimentar todos os seus recursos em favor dos menos favorecidos. Sei que errou, que colaborou para a infelicidade de Francisca, mas deve refazer-se. Se até agora agiu com leviandade e egoísmo, doravante deve ser apenas sabedoria e amor. Senhora, não sei o que dizer. Irei ministrar-lhe fluidos regeneradores, mas precisa colaborar comigo. Amanhã, ainda estará prostrada e assim permanecerá por alguns dias, nos quais será tratada por mim. Deve permitir que abram as janelas, precisa tomar ar fresco, levantar-se. Fora desse quarto, dos domínios desse castelo, muitos sofrem e precisam de conforto, consolo e cuidados. Irá recuperar suas forças e viverá com o propósito de servir. É hora de mudar de rota. Chega de lamúrias. Precisa começar a trabalhar. O que fiz para Francisca não tem perdão. Foi confinada em um convento e se matou. Foi para o inferno. Não existe inferno, a não ser o que carregamos em nosso íntimo. Ninguém sofre para sempre e todo equívoco tem solução. Trabalhe e ame seus semelhantes e conquistará o perdão divino, que pressupõe apenas sincero arrependimento e efetiva reparação dos estragos. Francisca ainda será feliz? Sim. A pobre está perturbada no momento, mas estamos cuidando dela. Vivemos mesmo várias vidas. Sim. É uma lei divina. Senhora, irei cumprir o programa que traçou para mim. Mas minha consciência pesa em excesso pelo que fiz a Francisca, por tê-la privado de seu amor, de seu filho, e colaborado para que fosse presa. Se há mesmo outras vidas, desejo sofrer o que ela sofreu, em uma demonstração de amor por minha prima, em sinal de meu profundo arrependimento. Se é o que quer, seu desejo será atendido, no momento devido. Antes, irá trabalhar muito, influenciar positivamente todos os que cruzarem o seu caminho. Para isso, deve estudar e meditar muito sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como coroamento de seu processo de resgate, terá a oportunidade de vivenciar a prisão aparentemente injusta que a sua prima foi submetida. Irá também renunciar ao amor de Antônio em favor dela e auxiliará a ter o filho que matou em seu ventre. Fico extremamente agradecida, senhora. Agradeça-me trabalhando em favor de quem sofre, vivendo com dignidade, lembrando-se de nosso Salvador a cada decisão que tomar. Prometo que o farei. A benfeitora emerenciana inclinou-se e depositou um beijo na testa de Julieta. Lembre-se de que estarei sempre ao seu lado. Não me verá nem me ouvirá, mas testemunharei todos os seus atos. No silêncio, em seus momentos de oração, eu guiarei seus pensamentos em direção ao bem e à felicidade. Ore muito, vincule-se a Deus, abra seu coração ao divino. Assim, jamais lhe faltarão inspiração e forças para tudo o que deve fazer. A senhora foi desaparecendo lentamente. Julieta estava há um tempo confortada e estarrecida. Devia trabalhar, precisava trabalhar. Conseguiria forças para levantar daquela cama e cumprir seu programa de resgate perante Deus,
perante os que ofendera e perante sua própria consciência. Capítulo 33. De volta ao presente. Em sua cela, Mirtes gradualmente voltava a si, após o transe a que fora submetida por Emerenciana. Filha, agora sabe que está vivendo o que pediu. É a suprema coroação de seus esforços. Restam-lhe poucos anos de vida. Não os perca em reclamações, sentindo-se vítima. Em verdade, é uma vitoriosa. Senhora, estou envergonhada. Não fique. Cumpriu com rigor o programa que lhe tracei. Levantou-se da cama e gastou o resto de seus longos dias a servir aos semelhantes. Lutou contra seus maus pendores e viveu para o próximo. Durante algumas existências, esforçou-se por conduzir ao bem todos aqueles a quem prejudicou, por gestos, exemplos, cumplicidade. Realmente, estou no fim de minha expiação? Mais do que isso, querida. Está na iminência de atravessar a porta estreita de que falou nosso Senhor Jesus Cristo. Venceu a si mesmo e está dando seus derradeiros testemunhos. Apenas não se afaste de nós, que tanto amamos. Senhora, perdão, perdão. Mirtes chorava, tomada de vergonha e de uma felicidade indizível. De forma gradual, sua guardiã espiritual fez-se invisível, para que a curandeira pudesse, em silêncio, ao influxo de pensamentos saudáveis, reparar sua saúde emocional, o que deveria dar-se de forma muito rápida. Mirtes, após tantas revelações, passou a colocar as ocorrências em perspectiva. Nem por isso deixou de sofrer o choque emocional de saber tantas coisas, de saber-se responsável por tantas tragédias. Consolava-se com a ciência de que estava praticamente quite com as leis divinas. Entretanto, adoeceu e passou vários dias de cama, enquanto processava tudo o que agora sabia. Em princípio, Madre Carmela achou que era fingimento para não trabalhar. Mas a palidez de Mirtes, os suores que a cometiam, o panorama todo acabou convencendo a religiosa de que a enfermidade em questão era real. Em seu período de convalescença, a curandeira foi cuidada com carinho por várias freiras, que a admiravam com sinceridade. Também foi assistida por Padre Otoniel. Mirtes finalmente abriu seu coração sem reservas para o sacerdote. Contou minúcias de suas vidas, suas experiências psíquicas, suas recordações de vidas passadas. Fê-lo ciente de seu emaranhado de emoções. Para sua surpresa, o sacerdote não se espantou com nada. Acolheu com suave curiosidade todas aquelas informações e confessou também ele ser portador de talentos psíquicos, embora não de tamanha magnitude. Não os revelava por serem incompatíveis com a igreja a que se filiava. Apenas utilizava seus conhecimentos e talentos para tentar entender e consolar melhor os aflitos que surgiam em seu caminho. A amizade entre os dois se fortaleceu e trocaram confidências, inclusive a respeito de suas vidas passadas, que desafiariam a fúria de Madre Carmela, caso ela viesse a saber. O calor daquele afeto que surgia no ocaso de sua vida confortou Mirtes sobremaneira. Inclusive porque ambos se descobriram parceiros de algumas aventuras do passado remoto. Estas, embora não os tivessem dignificado na época, nem por isto deixaram de forjar preciosos laços entre aquelas almas a caminho da redenção. Pouco tempo depois, Mirtes estava de pé novamente e, na medida de suas forças, cumprindo os seus deveres. A idade já lhe pesava e ela sentia que os seus dias estavam no fim. Certa noite ocorreu o impensável. A idosa cigana sentiu vontade de andar um pouco à noite e verificou, com estranheza, que um dos portões que ficava na parte dos fundos do convento estava entreaberto. Madre Carmela era muito zelosa de sua condição de carcereira de muitas jovens e mesmo de Mirtes, cuja situação era peculiar, pois condenada pela justiça.
Ela costumava manter estreita vigilância sobre os portões e estava sempre pensando em como prevenir fugas. Ocorre que Amado estava adoentada naqueles dias. A preocupação com a própria saúde a tornara desatenta à sua autêntica paixão por sua condição de carcereira. Mirtes olhava o portão entreaberto e estranhava o silêncio de seu coração. Não se sentia tentada a fugir. Iria para onde, àquela altura de sua vida? Idosa, enferma, não se sentia em condições de procurar sua família, que provavelmente nem pensava mais nela, após tantos anos. O que fazer fora daqueles muros? Nisso, ela reparou no espírito Said, que apareceu próximo ao portão, convidando-a a passar por ele. A cigana hesitou. Sua sentença era injusta pela perspectiva da vida atual, mas pedira por ela, a fim de dignificar-se perante si própria, após o que fizera com sua prima. Não se animava a seguir o convite daquele espírito amigo. Em um instante ele estava perto dela, juntamente com o espírito da antiga curandeira do bando, Dona Ana. Mirtes os observou com alguma estranheza. Said chamou à realidade. Filha, não hesite. Por todos os aspectos, sua pena está muito bem cumprida e você já está reabilitada. Sei que considera indigno fugir, mas não se trata disso. Seu irmão Júlio, após tantos anos de prisão, está enfermo, bastante próximo do fim da vida. Como sofre, pense em se suicidar. É importante que você o visite. Pobre Júlio. Mas eu me sinto tão fraca. Eu sei. Iremos ajudá-la. Pedimos que faça um derradeiro esforço, a bem de seu irmão. Assim colocada a questão, restou a Mirtes voltar para sua cela, que passara a ficar aberta a partir do momento em que sua saúde se esfacelara. Não imaginava que tivesse forças ou interesse em fugir. Ela arrumou uma pequena trouxa, olhou com melancolia para o ambiente conventual, em silêncio àquela hora. Era estranho como aquele lugar agora parecia representar paz em vez de sofrimento. Ela intuiu que, a partir do momento em que seu interior se pacificara em definitivo, pouco importava o lugar em que estivesse. A paz era uma conquista sua e estaria com ela para sempre. Sentiu-se imensamente grata por aquilo. A idosa cigana, apoiada em uma bengala, atravessou o portão e lançou-se na estrada, na louvável intenção de alcançar em tempo a prisão onde seu irmão cumpria sua injusta pena, que também já deveria estar no fim. Como costumeiramente ocorre quando o céu interfere, tudo conspirou a favor da cigana. Ela logo conseguiu carona com um carroceiro que vendia objetos os mais variados. O senhor em questão apiedou-se da idosa criatura que andava com dificuldade e mudou seu itinerário para levá-la até seu destino. Partilhou com Mirtes seus alimentos. Foi regiamente recompensado por seu bom coração. O homem sofria de inúmeras enfermidades, que o faziam sofrer muito. Ao longo dos dias, ele foi deixando de ter absolutamente todos os sintomas que o incomodavam. Um novo vigor o visitava. Ele passou a olhar aquela mulher de olhar doce e sábio com um novo respeito. No mínimo, era uma curandeira de notável talento. Ao cabo de vários dias, Mirtes se despediu do carroceiro, que a deixou na porta da prisão. Ela lhe contou que precisava visitar um parente que estava preso e o homem foi solícito, sem demonstrar qualquer curiosidade malsã. A cigana respirou profundamente antes de penetrar no edifício. Após tanto tempo presa, entendi o que significavam aquelas paredes, a pressão que representavam. Identificou-se como irmã do prisioneiro Júlio e foi rapidamente conduzida à cela dele. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Júlio era mais velho do que Mirtes e parecia muito mais idoso do que era. Visivelmente, a lucidez já lhe faltava. Ao entrar no local, a curandeira observou que o enfermo havia escondido uma parte dos lençóis embaixo da cama ao saber que tinha visita.
Ele estava fazendo uma espécie de corda para se enforcar. Lançou para Mirtes um olhar perplexo. Disse que é minha irmã? Eu não tenho irmã. Sou sozinho no mundo. Sou um padre. Não sei o motivo pelo qual estou aqui. Júlio, sou eu, Mirtes. Eu me chamo irmão João. Não, Júlio. Você se chamou irmão João em uma vida que já vai longe, na qual não foi muito feliz. Nela, semeou a discórdia, buscou riquezas de forma insana, fez calúnias, promoveu desespero e prisões injustas. Mas isso passou. Agora é Júlio, um honesto e bondoso cigano, temente a Deus. Júlio? Sim, Júlio. Mirtes se sentou com o irmão na pobre enxerga em que ele dormia, abraçou longamente e orou com unção. Ao influxo dos fluidos saudáveis de Mirtes, a lucidez pareceu voltar a Júlio, que começou a chorar. Mirtes, querida, como você está velha e sofrida. Ambos estamos. Mas eu não penso em me matar. Como sabe que eu penso nisso? Ah, é claro, você sempre foi cheio de segredos e truques. Júlio, você não deve se matar. É um pecado grave. Deus é o autor da vida humana. Apenas ele decide quando um homem deve nascer e morrer. Ninguém mais pode fazer isso. A vida é uma bênção. O idoso cigano chorava. Mirtes, a minha vida não é uma bênção. Tenho doenças vexatórias, sofro tanto com elas, tenho tantas dores. Ele não foi explícito sobre seus sofrimentos, por pudor. Em verdade, tinha câncer de próstata em estágio avançado, dentre inúmeras outras enfermidades que lhe complicavam a vida. A cigana entendeu. Lembra-se de que consigo aliviar as dores? Posso tentar aliviar as suas? Deus é bom. Ele haverá de auxiliar-nos. Ah, querida, por favor. Por favor. Embora sua própria fragilidade orgânica, a curandeira deu tudo de si, com unção e amor, na intenção da melhoria de seu irmão. E realmente as dores que tanto martirizavam arrefeceram quase de imediato. Júlio chorou ainda mais. Mirtes, seu talento continua o mesmo. Estou me sentindo melhor. Então, virei até aqui todos os dias, para ajudá-lo. Promete-me que não pensará mais em tirar a própria vida. Júlio prometeu. Mas sua lucidez mental era frágil, tanto que não lhe ocorreu perguntar o que se passara com Mirtes durante sua ausência. Ele apenas relatava que de vez em quando alguém da família o visitava, mas não se lembrava com qual frequência. A cigana ficou no local o tempo que lhe foi permitido e teve de sair. Uma vez na rua, ficou sem saber o que fazer. Não tinha dinheiro nem condições de trabalhar de verdade. Não possuía mais sua carroça nem medicamentos para atender enfermos. O que poderia fazer? Pedir esmolas. Desgostou-se aquela ideia. Seria orgulho de sua parte? Dignidade? Ou consciência de que ainda poderia fazer algo de útil? Nisso, observou que uma casa bastante grande e elegante se iluminava de modo estranho. Ao reparar bem, notou que a benfeitora emerenciana estava na frente da residência e a convidava a ir para junto dela. Fortemente intuída pela benfeitora e levada por sua indigência, mas se sentindo desconfortável pela singularidade da situação, bateu à porta. Foi atendida por uma criada de touca. A aparência da visitante inspirou certo desdém na moça que abriu a porta. Mirtes foi objetiva, atendendo às orientações de emerenciana. Preciso falar com Dona Olga. A quem devo anunciar? Mirtes, antiga amiga de Otávio, o filho dela. A observação foi recebida com um olhar de surpresa. Logo Mirtes estava diante de uma senhora idosa e acamada. Ambas se cumprimentaram e Olga mandou que ela se sentasse.
A senhora conheceu meu filho? Para não mentir, Mirtes falou de modo ambíguo. Sim, conheço seu filho. Em verdade, ela estava vendo Otávio, desencanado, ao lado da cama da mãe. O que traz aqui? Venho lhe dizer que seu filho não se matou. Embora estivesse doente na época, e triste pelo abandono da esposa, ele apenas resolveu nadar. Queria recordar a sensação que tinha quando nadava com seu irmão, Lourenço, na juventude. Foi um azar que tenha perecido na ocasião. A senhora colocou a mão no peito, tomada de violenta emoção. Como sabe disso? Mirtes tomou certas liberdades para não chocar aquela senhora, tão visivelmente católica. Ele conversou comigo a respeito. Contou de sua intenção de ir nadar, de rememorar emoções da juventude. Jamais se mataria. Amava demais a senhora para causar-lhe a dor de imaginá-lo perdido para sempre. Ah, minha querida! Foi Deus quem enviou. Não sabe o bem que me faz. Sofria demais ao imaginar meu querido Otávio nas chamas do inferno pela eternidade. Desculpe se demorei para vir. Havia vendido tudo o que tinha aqui e fui embora logo que conversei com ele. Somente agora, ao retornar, tomei conhecimento de toda a tragédia. As duas continuaram a conversar, com Mirtes se sentindo estranha em seu papel de falar meias verdades. Confortava-se ao pensar que ao menos estava consolando a senhora. Cientificada pelo finado de vários detalhes de sua vida, não teve dificuldade em convencer sua frágil mãe de que fora realmente uma grande amiga dele. Influenciada pelos benfeitores espirituais presentes, Olga convidou Mirtes para ficar hospedada em sua casa. Sentia a necessidade de falar de seu filho com alguém que o conhecera tão profundamente. A cigana aqueceu. Mais tarde, no quarto que lhe fora destinado, após cear com a senhora, ela se sentia uma fraude. Emerenciana a olhava bem-humorada, achando-a engraçada em seu desconcerto. Mirtes lhe lançou um olhar indignado. Faz-me desempenhar um papel bem ridículo. Querida. É uma boa moça, mas um tanto exagerada. Por ter mentido por vidas demais, vê a verdade como um valor absoluto. Entretanto, a verdade completa e pura é acessível exclusivamente a Deus. Quanto a nós, não devemos nunca mentir por gosto, para prejudicar, para tirar vantagens. Mas por vezes é necessário que certa dose de amor e doçura tempere a verdade, embora esta seja preciosa em si mesma. Certa rotina logo se estabeleceu na precária vida de Mirtes. De manhã e à noite, ela conversava com Olga, que passara a gostar muito dela. Às tardes ela passava com seu irmão. Capítulo 34. Na casa de Olga. Era da natureza de Mirtes trabalhar. E a casa em que fora abrigada possuía um vasto quintal, com muitas árvores, flores e ervas. Ela logo começou a fazer medicamentos, emplastros, ungüentos. Com isso e com seu talento curativo, logrou amenizar as dores de sua anfitriã, que desenvolveu verdadeira adoração por ela. Toda noite, a idosa senhorinha agradecia ao céu pela chegada de Mirtes em sua vida. Ela lhe amenizava as dores do corpo e da alma. Embora a aparência pobre da visita, era espantosamente ilustrada, falava vários idiomas, entendia dos mais variados assuntos, de filosofia à religião. Quem imaginaria? Dona Olga fez com que sua criada pessoal comprasse algumas roupas para Mirtes, vendo quão velhas e gastas eram as que ela usava. A cigana ficou imensamente constrangida. Apenas não recusou para não ser grosseira. Quanto a Júlio, a presença de Mirtes o auxiliava muito. Com suas orações e sua conversa salutar, ela melhorava o clima do local onde o irmão estava detido. Com sua humildade e sua doçura, ela ganhou a simpatia dos policiais que cuidavam daquele triste depósito de seres humanos.
Com o tempo, Mirtes confiara a Olga que possuía um irmão preso ali. Contou-lhe boa parte da história. Não passou pela cabeça da senhora desconfiar daquela autêntica dama. Em verdade, bem vestida, penteada, alimentada, Mirtes deixava transparecer sua natural distinção. A idade lhe tirara muito, pois ela sempre trabalhara sem descanso. Em especial no período de sua prisão, envelhecerá bastante, pois tivera de fazer muito serviço pesado. Ainda assim, era uma bela senhorinha, com seus cabelos completamente brancos, sua pele que parecia um pergaminho e seus olhos de um lindo azul. Em seu idoso rosto, era possível vislumbrar vestígios da fulgurante formosura que tivera na juventude. Por generosidade de Olga, Mirtes sempre podia levar alguns quitutes para a prisão, onde os distribuía entre todos os presos e policiais. Sua visita era aguardada, pois era excelente cozinheira. Embora levasse coisas singelas, para aquela gente simples e sofrida representavam autênticos manjares. Apesar de tudo, Júlio fenecia a olhos vistos e claramente não viveria muito. Certa tarde, enquanto Mirtes estava com a cabeça do irmão deitada em seu colo e lhe falava com doçura, acariciando seus cabelos, outra visita foi anunciada. Tratava-se de Ciro, o filho caçula de Júlio, já um homem adulto, casado, pai de filhos. Ao entrar na cela, ele estranhou aquele espetáculo, mas não demorou a reconhecer a outra visitante. Tia Mirtes. Há quanto tempo? Ciro. Por Deus, menino, como você cresceu. Eles se abraçaram e foi uma tarde feliz, cheia de recordações. Pelos trajes dele, ela notou que a vida não estava sendo fácil para a família. Soube notícias de todos, falou do que lhe ocorrera. Havia um misto de alegria e melancolia, pois parecia uma despedida. Ao final da tarde, Mirtes e Ciro despediram-se de Júlio e ficaram um tempo em silêncio, perto do cavalo dele. Finalmente, todos saberão o que ocorreu com a senhora. Quando irá nos visitar? Ciro, seu pai não viverá muito. Ficarei com ele até o fim. Depois, tentarei ir para junto de vocês. Não posso convidá-lo para ir à casa onde sou hóspede, pois seria necessário esclarecer coisas demais. Eu falei meias verdades, que se fizeram necessárias na ocasião. Não posso desmentir tudo agora. Isso colocaria em dúvida o conforto moral que consegui dar à dona da casa. Entendo, tia. Eles ainda falaram um pouco e trocaram um emocionado abraço. Era a última vez que se viam e pareciam sentir aquilo de algum modo. Naquela mesma noite, Júlio morreu dormindo. Ao chegar para fazer sua habitual visita, Mirtes foi cientificada do ocorrido. Ela notou que o irmão estava amparado pela equipe da benfeitora emerenciana, o que a confortou bastante. Com sua vida correta e sofrida, em que padecerem tão grande injustiças sem se revoltar, ele quitara boa parte de suas dívidas com a lei divina. Era em boa condição que retomaria a lucidez no plano espiritual, quando passasse seu natural período de perturbação. Júlio foi velado no próprio presídio. Graças à generosidade de Olga, Mirtes conseguiu comprar um terreno no cemitério para que fosse enterrado. À noite, após um dia exaustivo e triste, a boa cigana estava sentada na varanda da casa de Dona Olga, sentindo-se imensamente sozinha e melancólica. Seus pais haviam morrido há muito tempo. Sabia que Dona Maria também falecera. Seu irmão mais velho acabava de desencarnar. Ela perdera o contato com a família. Não tinha mais sua carroça. Sabia que sua vida estava no fim, mas ignorava quanto tempo ainda viveria. O que faria doravante? Lágrimas rolavam de seus sempre formosos olhos e corriam por suas faces enrugadas. Parecia-lhe que já vivera tanto. Havia conhecido tanta coisa, e estivera em tantos lugares,
tivera tantas experiências. Mas no fundo sempre fora uma mulher solitária, com seu destino singular. Por muitos, querida, mas sempre um pouco temida por todos. A sensação de solidão crescia e parecia literalmente sufocá-la, tornando-a um pouco confusa. Foi quando um fenômeno estranho começou a ocorrer. Uma autêntica multidão de espíritos chegava no local. Emerenciana e boa parte de sua equipe, Saide, Ana, Caio, Isaura, Maria, vários amigos de diferentes épocas e muitos daqueles a quem tratara. Com Lucas, seu mentor, todos a cercavam e ela se sentia amparada, acariciada. Embora o tempo estivesse frio, ela sentia até calor com tanto afeto. Mirtes, extremamente habituada a ter contato com os espíritos, nem notara que seu próprio corpo jazia inerte na cadeira, com as mãos pendentes. Ela apenas prestava atenção naquela multidão de seres queridos. Finalmente, animou-se a manter contato. Por que essa reunião? A benfeitora emerenciana respondeu, com um sorriso gentil e divertido em seu rosto. Viemos buscá-la. Buscar-me para quê? O que querem que eu faça e onde? Queremos que volte conosco para seu verdadeiro lar. Meu lar? Tolinha, repare em seu corpo. Mirtes atendeu à ordem e notou o que lhe ocorrera. Com algum espanto, aduziu. Eu morri. Não. Você se libertou. É diferente. Muita gente morre todo dia sem se libertar. Tenho a felicidade de lhe comunicar que quitou integralmente seus débitos para com a lei divina. E melhor ainda. Retificou seu íntimo, venceu suas fragilidades. Passou pela porta estreita. É uma vencedora. Jesus amado. Sim, querida, louvemos a Jesus. Emerenciana tomou Mirtes nos braços e elevou-se com ela pelos ares, em direção à colônia espiritual a que ambas pertenciam. Seguidas por uma autêntica pleiade de espíritos, todos beneficiados de algum modo por Mirtes, iam cantando um louvor ao Senhor dos Mundos. Fim. Se inscreva, e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Comente, compartilhe, e deixe o seu gostei. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Este audiolivro representa uma contribuição do canal, Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que somente são postados lá. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.